Esse ambiente é super familiar para todo mundo que é de casa. A gente vai falar hoje sobre cinema, bater um papo super especial, super maroto com Camila Morgado, Marcelo Ludovic e também Douglas Machado. A gente vai falar um pouquinho sobre por que da importância do cinema nacional e quais as contribuições dele para a cidadania. Dá uma olhada, confere. Oi galera, tá começando mais um Papo Maroto e hoje é bem especial. A gente vai falar de cinema, a importância do cinema nacional para a produção cultural, para desenvolver novos espaços de fala, de poder, de diálogo e de afeto, como a gente sempre diz, afeto. E a gente tá aqui com o Marcelo, produtor do filme Domingo, com Camila Morgado e também com Douglas Machado, curador de cinemas Teresina. Para começar, já vai assim, qual a importância desse filme no cenário político onde a gente se encontra atualmente? Bom, esse filme, Jader, ele teve vários desdobramentos, porque a gente começou a captar, a gente não tinha nem levado o golpe ainda em 2016, a gente filmou em 2017, a gente foi para Veneza em 2018, que tinha outro cenário político, e agora a gente está em 2019 com Lula livre. Então, em cada sessão que a gente faz, nós já tivemos sessões que foram difíceis e já tivemos sessões maravilhosas. Esse filme é uma caixinha de surpresa e ele tem um desdobramento incontrolável. O pano de fundo, que é a posse do Lula em 2003, que a gente mostra nesse filme, hoje virou o protagonista do nosso filme, né? Mas eu acho mais legal é que a gente pode, hoje o Douglas falou que a sessão aqui em Teresina está praticamente lotada. Então, hoje a gente está num cenário político tão catastrófico, assim, tão horroroso, que saber que a gente está numa sessão lotada, sabendo que depois vai ter debate para falar sobre um filme desse, realmente é maravilhoso, porque está tendo um desmonte cultural. E a gente poder estar aqui para conversar com essa plateia, com um filme desses, eu acho assim um privilégio. A gente tem avançado tanto, tem ganhado tantos prêmios nacionalmente, internacionalmente, com tanta produção maravilhosa. E eu queria saber já do Marcelo qual a importância desses fomentos culturais, sabe? Porque a gente sabe que tem que ter um subsídio para que essa produção local, estadual, municipal, ela seja produzida. A gente tem cineastas piauienses maravilhosos. Douglas também, que é curador, também é cineasta, viu, gente? Então fica a dica, vá procurar os filmes dele, já deve estar em todas as plataformas. E eu queria saber a importância desse fomento estatal para a produção de filmes como esse, Domingo. Na verdade, o apoio é fundamental. E ao contrário do que as pessoas imaginam, ele acontece no mundo inteiro. Inclusive o cinema americano. O que os Estados Unidos investe no cinema americano não se compara com a gente, com nenhum outro país. O governo americano, não são os estúdios só. Sem o apoio estatal, você não tem como ter produção. Porque você não tem como competir de igual para igual com uma indústria como Hollywood. Então, obviamente, sem o Fundo Setorial do Audiovisual, sem as leis de incentivo ao cinema, à cultura, etc., você não tem como ter uma produção anual de cinema. E o que significa ter uma produção anual de cinema? Significa você trabalhar a identidade nacional. Quem somos nós? Nós somos sempre velozes e furiosos ou nós temos uma história para contar? Nós somos brasileiros, nós somos uma sociedade. A gente precisa se ver na tela. A maneira da gente se ver na tela não pode deixar só para a televisão. Porque a televisão cumpre um pedaço desse papel, não cumpre o papel todo. Por isso é que a gente precisa fazer filmes. E para fazer filmes a gente precisa do Estado. E o que a gente está enfrentando hoje é um desmonte criminoso de tudo que a gente conquistou nos últimos anos, porque esse governo odeia a cultura, odeia o debate, odeia a conversa. Esse é que é o problema. A gente sabe que fazer filme é contar histórias, fazer narrativas e também divulgar afeto. E a gente está aqui com o Douglas. Douglas, como é produzir, abrir brecha para que haja diálogo sobre cinema, sobre produção de cinema e sobre histórias? Antes de tudo, toda sala exibidora precisa de uma identidade. Quando me convidaram para trabalhar, era mais programador. Foi eu que propus que fizesse também curadoria, porque nenhum espaço de cinema, hoje em dia, a meu ver, pode fechar as portas e não dialogar com o seu próprio produto.
Não adianta uma sala exibir filme se ela não cria a possibilidade de dialogar sobre cada filme. Não adianta a gente ter uma postura de exibidor se nós não conhecemos e não entramos em contato com o nosso espectador. Então a gente dialoga mesmo. Eu venho para sessões, eu falo com as pessoas, eu vejo as deficiências na produção audiovisual daqui. A gente tenta trazer masterclass, como já fizemos 2, retrospectivas, mostras. E as sessões com debate, todos sabem, nem pergunta eu faço. Eu dou um primeiro mote para que as próprias pessoas possam conversar. Isso é formação, e formação é insistência. O que eu sempre peço a você do público, né, é que venha para o cinema. Porque, por outro lado, não adianta ter um programador, um curador como eu, que vai atrás dos filmes, tenta viabilizar essas coisas, se a presença também não é. Então, eu também vejo no nosso país um grupo muito grande de pessoas que ficam reclamando ou do governo, ou do que seja, da carência e tal, mas quando temos oportunidade, também não frequenta. Então, eu acho que é uma responsabilidade. Viver é ser responsável. Se nós temos que criar um leque amplo de cinematografias, nós precisamos do espectador também dar chance para esse filme. Ele precisa conhecer, não se pode falar mal de uma coisa que você não conhece. Então, os filmes brasileiros, todos sabem aqui, a gente coloca nas melhores salas. É sempre na sala 4 e sala 5, que são equipadas com Dolby Atmos. Porque uma das minhas metas é acabar com essa mitologia de que o cinema não tem um bom áudio, não tem uma boa imagem, o cinema brasileiro, o que é um equívoco. Ou uma falta de diversidade. Como uma falta de diversidade? Tem gente que chega pra gente dizendo que o cinema brasileiro só fala palavrão. Se você não fala inglês, porque eu falo inglês muito bem, eu já ouvi cada palavrão que eu não teria coragem, na maior das minhas raivas, de dizer. Isso no cinema norte-americano, mas a tradução vem bem amenizada. Então eu acho que é também uma responsabilidade de propiciar esses espaços de debate para que as pessoas conheçam. Hoje a gente está com domingo, mas as pessoas vão falar diretamente com o produtor, com a atriz, quer dizer, o diálogo vai ser direto. E eu queria que essas pessoas saíssem daqui empolgadas e apaixonadas e amando o cinema brasileiro. Antes de tudo, é um trabalho de amor ao cinema. Tem uma coisa que a gente tem feito no nosso quadro que é uma experimentação quase. Porque a gente sempre dá voz a quem está sendo entrevistado, porque é muito engraçado sempre estar do outro lado. Aí eu queria deixar esse espaço para ela, uma mulher de fala dentro do filme e também nesse espaço. Queria perguntar, tem alguma coisa que você acha que eu deveria ter te perguntado ou perguntado para algum deles, ou que você gostaria de me perguntar sobre cinema? Você já viu Domingo? Ainda não, mas vou ver hoje. Espero que seja uma experiência maravilhosa, mas eu tô mais animado pelo debate. Não, eu também tô animada pelo debate, com certeza. Gente, o papo poderia render muito e eu acho que eu adoraria render, mas eu também não quero tomar todo o tempo deles. E eu queria muito agradecer a vocês pelo espaço e por trocar esse momento de diálogo e convidar todo mundo para assistir domingo e vir também ao cinema. Então fica aí, a gente volta pro estúdio.